Tiaguinho, por favor, tome a primazia. Isso. Shalom, meus amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à conferência, já no final, né? E para mim é uma alegria fazer parte dessa conferência, ser edificado junto com vocês e ter 3 homens de Deus como meus pastores. Alguns dos outros pastores da casa não estão aqui, mas é muito enriquecedor ter essa experiência de ser ministrado por pessoas que têm entendimentos diversos sobre alguns pontos da doutrina cristã, mas se caminham debaixo da mesma direção, da direção de Deus. Algumas pessoas não conseguem nem compreender essa realidade porque não a vivem. Eu tenho o privilégio de viver e dizer que é uma bênção para a minha vida. Então eu espero que cada ponto diverso que foi ensinado, colocado, ministrado aqui nesse tempo, possa servir de uma estrutura para que Deus possa derramar coisas preciosas sobre a sua vida. Amém? Tem algumas perguntas aqui. Uma primeira que eu separei, que talvez possa dar voz para muitas pessoas. Pastor Diogo, direção do pastor Diogo, como posso discernir qual é o dom espiritual que Deus me concedeu e de que forma eu posso usá-lo para servir no reino de maneira eficaz? Existe algum caminho prático para desenvolver esse dom e colocá-lo em prática no dia a dia? Eu creio que o dom que Deus te deu, ele é evidenciado por uma capacidade incomum que você desenvolve. Algo que não é ordinário, que você não adquiriu simplesmente por treino, por esforço, mas simplesmente aquilo veio sobre a sua vida e você sabe que vem de Deus. Por exemplo, eu sempre conto que eu, na minha natureza, sou tímido e gago. Então, quando eu tive uma experiência profunda com o Senhor, a minha língua desenrolou e eu percebi isso falando em cima de uma plataforma, né? Na igreja, no púlpito, como alguns falam. Então, eu estava ali e quando eu desci, disseram: nossa, você percebeu que você falou bem, comunicou bem. Então, eu entendi que isso foi um dom que Deus me deu, não foi uma coisa simplesmente com treino e com esforço. Agora, lógico que quando a gente tem o dom, completando a pergunta, Paulo nos orienta a desenvolver, a desenterrar, até ele fala a Timóteo, né? Então, o uso, a prática, vai te fazer desenvolver mais esse dom, aperfeiçoar esse dom. Maravilha. Gente, tem uma pergunta aqui, eu vou me valer da posição do microfone para fazer, porque talvez, o dom que a gente vê menos experiências no corpo de Cristo, talvez, tá, gente? Seja o dom de interpretação de línguas. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Particularmente, eu só vi uma vez presencialmente em toda a minha vida. E pastor Silas, tem uma experiência interessante sobre isso. Eu queria que ele presenteasse o corpo de Cristo com esse testemunho. Você me botando na enrascada de me forçar a fazer o que eu disse que eu não faria, que era falar de minhas experiências aqui, né? Ou experiências que eu conheço. Então, eu reforço o que eu disse. Minhas experiências não validam minha teologia. Não confiem em nada do que eu falo pelas experiências que eu contar. Essas minhas experiências, elas validam muito minha fé. Eu não tenho como descrer em certas coisas depois de algumas experiências que eu vivi. E, de fato, algumas coisas que eu vivi me levaram ou fortaleceram a crença que eu já tinha e tudo mais. Mas nada do que eu digo do ponto de vista teórico é suficientemente fundamentado só pelo que eu conto a título de experiência. Feito esse disclaimer, eu partilho da ideia de que a interpretação de línguas estranhas e as línguas estranhas em si referem uma experiência de êxtase, referem uma experiência de um estágio de contato espiritual íntimo com Deus, que não é necessariamente compreensível e que pode, de algum outro modo, repercutir na vida dos presentes, especialmente por meio da interpretação de línguas estranhas. Em outras palavras, eu acredito que línguas estranhas são línguas ininteligíveis e que a igreja só cresce, só é edificada com esse dom quando há interpretação dessas línguas estranhas. Acredito no que diz a Escritura. O dom de línguas só deve ser manifestado em público se houver interpretação dessas línguas estranhas.
eu acho que a situação que Tiago se refere é algo que eu compartilhei com ele, de uma experiência, de uma amiga que foi comigo a uma igreja, e essa amiga, ela de uma outra fé cristã, não era evangélica, ela não tinha absolutamente nenhum conhecimento a respeito do que era esse fenômeno, enfim, não tinha nenhuma vivência dessa realidade. E durante o culto, em algum momento, uma pessoa começou a falar em línguas estranhas. Eu vou dar nomes para ilustrar. João começou a falar em línguas estranhas. E José começou a transmitir para a igreja o que ele entendia ser uma interpretação das línguas estranhas. O que isso significa? Não que ele estava traduzindo o que estava sendo dito, mas que ele estava transmitindo para a igreja uma mensagem que ele queria vir da parte de Deus e que ele entendia que era a mensagem representada naquela ação de Deus, naquele culto em particular. Então, João falando em línguas e José falando o que julgava ser a interpretação. E essa minha amiga, no final do culto, chorou muito. E aí eu conversei com ela, perguntei o que houve, e ela falou assim: eu fiquei muito tocada porque João falou coisas muito profundas sobre a minha vida. E aquilo que ele falou, só Deus poderia saber. E aquilo me fez repensar em muitas coisas. Aí eu disse: você entendi o que você viveu, isso acontece mesmo, mas você se atrapalhou. João falou umas coisas que você não entendeu, e José falou uma coisa sobre a sua vida, não foi? Ela não. Eu vi que esse José estava falando algumas coisas, mas o que ele falou não dizia respeito a mim, não. O que João falou é que foi de acordo com a minha experiência. Eu falei: não, João falou algumas palavras que você não entendeu. Ela: não, eu entendi cada uma das palavras que ele disse. Ficou muito claro para mim tudo que ele estava falando. O que ele falou, eu entendi exatamente o que ele falou e dizia respeito à minha vida. Até fiquei um pouco constrangida dele dizer em público assim. Isso foi uma experiência que eu vivi. Isso não valida a teologia que eu tenho para apresentar e nem é algo de que eu me valha para que você creia na minha perspectiva a respeito dos dons. Mas eu acho que o que dá para levar para casa disso é: qualquer que seja a sua teologia, o dom de línguas em uma experiência de culto, segundo a própria Escritura, ele é um testemunho para o incrédulo de que há uma operação de Deus ali, mas ele só edifica a igreja se além dessa operação houver uma outra operação de Deus, que é a de interpretação dessas línguas para que todos conheçam o que Deus está querendo revelar naquele contexto. Acho que é isso que eu posso sinalizar. Eu acho que era dessa experiência que você estava falando, né, Ti, que eu já tinha te contado. Eu acho que o que eu queria acrescentar, e respondendo também a pergunta de Tiago, por que esse dom não é tão visto na igreja? Eu atribuo a duas razões. A primeira é que a Bíblia já diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem interpreta edifica a toda a igreja. A maioria das pessoas tem buscado o Espírito Santo para si mesmo. Então tem muita gente falando em línguas, pouca gente interpretando. A maioria tem buscado o poder do Espírito Santo para o próprio benefício. Nós somos ensinados a buscar o Espírito Santo para ser mais espiritual, para ser mais cheio, para ser mais, e ter mais, e ganhar mais, e não para ser menos. Porque quando eu edifico os outros em detrimento da minha própria edificação, eu estou querendo ser menos, não estou querendo ser mais. Estou querendo que você seja mais e eu menos. Eu estou focado aqui em buscar o Senhor para te edificar. Quando eu estou falando em línguas, quantas vezes você já foi num culto e o pregador disse assim: esqueça o irmão do seu lado. Agora é só você e Deus. Isso não é a característica de um culto cristão. O culto cristão que você esquece o irmão do seu lado é um culto de qualquer outro Deus que não o Deus Jesus Cristo. Porque o Deus Jesus Cristo é um Deus coletivo. É um Deus que faz a todo momento você lembrar que tem um irmão do seu lado. Faz a todo momento você lembrar que aquilo é uma assembleia, uma reunião de família, uma reunião de irmãos. E o segundo motivo pelo qual eu vejo pouco esse dom nas igrejas de uma forma geral, é que às vezes que esse dom é manifestado, pelo menos da forma que eu creio, são dons que se manifestam de uma forma, desculpa a expressão, pirotécnica, de incorporação, normalmente para demonstrar uma espiritualidade acima da média, para demonstrar: eis que te digo, falo a toda a minha igreja, muda a voz e o tom também, um sotaque que esse cara não tem. Normalmente para demonstrar uma espiritualidade acima da média. Isso fere a fé de muita gente, que as pessoas olham e a geração atual, sobretudo, ela sente cheiro, ela percebe no ar aquilo que é fabricado, aquilo que não é autêntico.
Deus nos ensinou a ter um espírito, e eu acho que é o dom que a gente mais deve clamar por ele nos dias atuais, é o dom de discernimento de espíritos. Antigamente as informações chegavam de forma muito escassa. Hoje é uma enxurrada de informação, sobretudo de cristãos, de correntes, de gente falando, e você recebendo em todo lugar. Eu acho que o dom mais importante para a igreja nos dias atuais é o dom de discernimento de espíritos, porque informação não falta, mas o discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus, isso está faltando. Para a gente começar a discernir que de fato isso aqui não tem procedência, isso aqui não tem a ver com a escritura, isso aqui não tem base bíblica, isso aqui não provém de Deus, está óbvio, só com o dom do discernimento. Então, a pirotecnia tem levado muitas pessoas à descrença e à falta de fé, principalmente ao descrédito dos dons. E a vontade de edificar a si mesmo tem levado muita gente a não buscar um dom que edifique a toda a igreja. Só um complemento também, na mesma linha. O porquê, então, o dom de interpretação tem sido tão escasso. E aí eu vou trazer uma outra opinião, tá? Uma opinião meu, pode parecer ácida, mas é verdade. É que não dá para saber se uma língua estranha foi de Deus ou não, mas uma interpretação dá. Quando alguém diz, vai acontecer, amanhã vai chover e não chove, não foi de Deus. Eu não estou dizendo que toda fala vinda de Deus tenha que predizer o futuro. Eu acho até o contrário. Eu acho que Deus não é muito de predizer o futuro, não. Eu acho outras coisas sobre. Pode acontecer, mas acho que não é o foco. Mas a gente precisa ter mais responsabilidade com os dons espirituais. Eu particularmente, não gosto de brincadeira imitando a língua estranha. Eu não gosto de brincadeira imitando os dons espirituais, porque eu reverencio muito, tenho um respeito muito grande. Eu acho que dom é muito sério para a gente brincar com. Não julgo também quem brinca, enfim, quem achar que dá para levar isso uma boa paciência. Eu é que não consigo. Se eu começo a brincar demais, eu começo a desmerecer, a diminuir a importância que eu acho que tem. E dom é muito sério, gente. E dom é tão sério que a Bíblia manda, ao contrário do que muita gente diz por aí, a Bíblia manda você julgar todo dom. Toda vez que um dom espiritual é manifesto na Bíblia, Paulo diz, julguem as profecias. É para julgar mesmo, é para dizer, falou isso daquela pessoa, falou tal. Era verdade? Se não era, meu amigo, tem que chamar o tal do profeta do lado e dizer, está empolgado, está emocionado, está achando que está falando por Deus quando está falando por si só. Uma das coisas mais bíblicas que eu já vi um pastor fazer foi um pastor dessa igreja que fez. Talvez ele não lembre, mas o pastor Diogo comentou isso comigo, Narírio Barra. Ele disse, olha, eu sou um continuista pleno, convicto, mas eu também sou muito responsável com a minha congregação. Então havia alguns irmãos que eram muito pródigos na entrega de visões e profecias e anúncios sobre o que aconteceria. Havia oráculos no meio da congregação. Eu chamei alguns deles e disse, olha, que bênção ter um profeta igual de Atos na minha igreja. E eu espero tratá-lo igual a igreja de Atos trataria. Então eu vou julgar cada uma das suas profecias. Toda vez que você entregar uma visão a alguém, a gente vai anotar e eu vou lhe cobrar dentro do prazo. Eu vou lhe perguntar, e aí, como é que está o cumprimento? E desde então não vieram mais. Olha aí o devanescentismo. E se alguma não se cumprir, você vem aqui na frente e fala para toda a igreja que você é um falso profeta. Ou pelo menos dizer, eu errei, tá, gente? Dessa vez, me perdoem. Porque é assim que o dom é tratado em Atos, tá? É assim que o dom é tratado na Escritura. E Atos, então, é muito pesado. Vai no Velho Testamento. Apedreja e lança fora do arraial. Vamos ficar com Atos. Vamos para Atos, em que o profeta é só constrangido no meio da igreja e se retrata diante da igreja e toma mais cuidado da próxima vez. Então, tomemos muito cuidado com os dons. Muito cuidado. E acho que é justamente pelo medo de ser exposto que muita gente não ousa falar. Fluir na interpretação, né? Esse exemplo que você deu, Silas, que foi bastante pedagógico para as pessoas que ali estavam envolvidas, é uma realidade na República do Congo. Um pastor foi pregar lá, eu assisti esses dias, ele dizendo que foi pregar na República do Congo. Ele profetizou sobre a igreja e no final o irmão falou, pastor, assina aqui o quê? Não, a gente registra em cartório público mesmo todas as profecias que são feitas aqui, está registrado. É isso aí, se não se cumprir, algo de errado pode não estar certo. O Congo é um dos países em que havia vestígios desse cristianismo oriental que eu citei aqui. Aí, o pessoal tem trato com profecia, sabe como lidar. Não é que nem a gente, não. Olha, a próxima pergunta, muito interessante, dá para responder rápido. Pergunta para o pastor Douglas. Olha aí que bênção. É o que está escrito aqui. Eu vou tentar colocar ele na linha aqui, peraí, gente. Quando Ana balbuciava no templo e Eli pergunta se ela estava embriagada, seria esse um derramamento de alma, no sentido de língua estranha? Eu acredito que seja o pastor Douglas.
por favor. Fala, galera. Fala, galera. O Diana, né? Talvez. Talvez. Aproveitar a oportunidade. Quando a gente traz o dom de línguas para esse lugar do balbuciar, né, de forma nenhuma é um desmerecer, sabe? Pelo contrário, geralmente as pessoas que têm a visão que eu tenho, elas são mais duras na análise do dom de línguas ininteligível. Pelo contrário, é um incluir, é um respeitar, sabe? É um entender que há uma possibilidade de edificação real e de fruto real de Deus nisso, sabe? Não é um diminuir. Agora também eu seria falso se eu dissesse que isso se equipara ao dom que eu acredito que é o dom, como interpreto, que é o dom idiomático, né? Então, não creio que é o dom idiomático, que é o que aparece no texto. Aproveitar uma outra coisa também. Saulo enfatizou muito na questão do evangelismo. Mas eu acho que talvez eu não deixei muito claro, e é importante deixar, que não é que o dom necessariamente você evangeliza quando fala em outros idiomas, mas o dom é um sinal para o evangelismo. Então você observa que assim que eles acabaram de falar, estavam falando em línguas, as pessoas estavam confusas. E aí Pedro explica: irmãos, vocês que estão ouvindo isso aqui, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Esses homens não estão bêbados. E aí Pedro começa a pregar. Então o sinal que eu falar outro idioma fortalece a mensagem. É o que Jesus diz em Marcos 16. Ele fala: esses sinais vão acompanhar vocês na pregação do evangelho. Vocês vão ressuscitar mortos, vão curar enfermos, vão falar em outras línguas. O sinal é um milagre comprovável, verificável, que confirma a veracidade da mensagem. Então, o falar em línguas, ele é um sinal comprovável quando o incrédulo vê que alguém que não está capacitado humanamente, não estudou para falar outra língua, consegue falar. E eles não estavam pregando em outra língua, eles estavam, na verdade, louvando a Deus, é o que o texto diz. Nós ouvimos eles louvarem a Deus em várias línguas. E sobre a questão de eles falarem em grupo, né, que é uma questão interessante, como é que vai entender se eles estão falando juntos? Isso é uma coisa muito comum no profetismo judaico. Números 11, 1 Samuel capítulo 10 e vários outros textos mostram vários profetas reunidos profetizando juntos. E eles têm um costume de um falar mais alto, outro fala mais baixo, um fala mais alto, outro fala mais baixo. Já é um costume do profetismo judaico. Tanto que Paulo, ele orienta no final de 1 Coríntios 14, quando vocês estiverem assim, 2 ou 3 falem, o resto julgue. Então não é um problema você ter várias pessoas no mesmo tempo falando em vários idiomas e louvando a Deus, glorificando a Deus. Isso dá sim para compreender, dá sim para quem está de fora entender, tem falando japonês ali, está falando inglês ali, dá para, no caso ali era persa, medo, né, grego. Isso não é um problema em si. E é isso, é um sinal. Não é que eles estavam pregando em outras línguas, eles estavam sinalizando para que a pregação fosse confirmada. Jesus fala, por exemplo, um sinal é tomar veneno e não morrer. Foi o sinal que Deus usou em Paulo, quando ele chegou na ilha e uma cobra mordeu ele e ele não morreu. Então creram na pregação dele. Então não é que o sinal da língua evangelize em si, ele confirma, ele abre o coração para que a pessoa creia no evangelho. Engraçado que quando Paulo é picado pela cobra, as pessoas falam: esse cara é amaldiçoado. Aí de repente ele não morre, não, ele é um enviado dos deuses. Exato. É um Deus. Nada, a opinião pública muda, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Oi, desejo fazer uma pergunta. Muito bom, velho. Eu escolhi só pela educação, a gentileza mesmo, me conquistou. Mas é uma dúvida de muitos. Como saber se fui batizado no Espírito Santo?
Aí é para quem acredita. Para mim é simples. Nasceu de novo, foi regenerado, Como ele sabe que nasceu foi de novo? batizado. O fruto, a transformação. O fruto. É. O fruto da vida. O fruto do Espírito. Na perspectiva de Diogo, é manifestar fruto. O fruto do Espírito. Penso que na nossa perspectiva, acho que Silas abraça a mesma ideia que eu, é a manifestação do dom. A regeneração, o selo do Espírito Santo, ela dá a capacidade de manifestar o fruto do Espírito. O batismo com o Espírito Santo, para nós, é uma segunda bênção, um poder para testemunhar, que começa a lhe habilitar a manifestar o dom sobrenatural. Ou pode ser dons, pode ser mais de um dom, mas alguns falam em línguas, como várias vezes é evidente na Bíblia, mas não é a única possibilidade. Paulo mesmo vai dizer, todos os que são os batizados, nem todos vão falar em línguas. Alguns podem começar a manifestar dons de cura, pode começar a manifestar uma fé sobrenatural, uma palavra de conhecimento. Deus vai começar a testemunhar dentro do seu coração uma fé que você ainda não tinha, uma capacitação que você não desenvolveu naturalmente, mas que os sinais começam a seguir as pessoas que receberam esse preenchimento, esse novo enchimento, essa nova porção, dentro da perspectiva que assim creio, de o batismo como sendo um poder a mais para testemunhar. É o mesmo Espírito. É a mesma pessoa que atua em você, a pessoa que te selou, a pessoa que te santifica, que te regenera, é a pessoa que também pode te dar um enchimento a mais de uma capacitação com poder para testemunhar, e ela vem normalmente acompanhada da manifestação de algum dom do Espírito. Então, para Diogo, que crê que é o selo da regeneração, que é a ideia da regeneração do novo nascimento, o fruto do Espírito é a evidência de que você foi batizado. Já eu creio que a evidência do batismo é a manifestação de algum dom espiritual, ou de alguns ou mais de um dom espiritual, como foi, por exemplo, em vários casos o dom de línguas, mas não é o único caso possível. Não é a única hipótese vinculada, pode ser um outro dom. Mas, Saulo, e no caso, só um segundinho, só falando para perder esse gancho. E no caso da pessoa que manifesta dons espirituais e não foi regenerada, ela foi batizada com o Espírito Santo? Não, ela vai manifestar o dom de uma forma não habitual. Ela vai manifestar ou pela misericórdia de Deus, porque Deus pode, inclusive, Deus fez Nabucodonosor ter visões. Nabucodonosor não era um profeta, mas ele olhou e viu o quarto homem na fornalha para manifestar o propósito dele. Então, Deus pode... Então não é evidência absoluta. Não, é uma evidência muito absoluta. relativa, né? Sim. Porque, por exemplo, em Lucas 10, os 70 são enviados e eles fazem milagres extraordinários. Sim. Judas estava entre eles fazendo milagres e ele nunca foi regenerado. Mas isso para mim não é um problema, porque Mateus 5, Mateus 7, né? Eu não atrelo esse poder do Espírito Santo necessariamente à salvação. Deus pode fazer como Ele quiser. Ele pode batizar alguém que não é regenerado? Ele pode encher com o Espírito temporariamente alguém que não foi regenerado. Mas batizar? Se Ele quiser. Sim, eu não estou defendendo isso. Eu não estou defendendo isso. Eu não estou dizendo que só a pessoa batizada com o Espírito Santo manifesta dons. Mas eu estou dizendo que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo que eu vejo na Bíblia, sim, é a proliferação dos dons na vida da pessoa. Deixa eu dar uma opinião complementar que eu acho que pode até ajudar nisso. Primeiro, um esclarecimento para quem não está tão entendendo claramente assim. Gálatas 5 é um texto em que Paulo fala sobre 18 comportamentos que ele considera típicos de um homem carnal e 9 comportamentos que ele considera típicos de um homem espiritual. Esses 9 comportamentos ele chama de o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Depois você lê com calma. Eu também tenho uma musiquinha para decorar. E é disso que o pastor Diogo está falando. Para ele é manifestar esses 9 comportamentos. Não necessariamente os 9, né? Mas pelo menos progredir em todos eles. Uma transformação. O batismo com o Espírito Santo é um novo nascimento. Certo. Né? Nicodemos perguntou a Jesus: o que é que eu faço para entrar no reino? Nascer do Espírito. Nascer de novo. Imergir no Espírito. Pronto. E quem crê na ideia de batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, levanta a seguinte perspectiva. Você já é salvo. Isso é, você é alguém que já recebeu o Senhor e que já foi regenerado, já vive como um crente. Isso não quer dizer que você não peque, isso não quer dizer que você não erre, mas quer dizer que você já não tem alegria em pecar, quer dizer que você vive a cada dia se aprimorando mais em ser um servo de Deus. Se você já é uma pessoa com essas características
e você, em determinado momento, recebe uma capacitação extra. E o que é uma capacitação extra? Em determinado momento da sua fé, da sua caminhada cristã, você passa a, além de já ter sido regenerado, desempenhar, manifestar, ainda que não necessariamente com regularidade, ainda que não todo dia, algum desses dons espirituais de que Paulo fala, ora aos Coríntios, e há quem pense que também aos Romanos, quem considere que é tudo a mesma coisa, enfim, mas você começou a manifestar algum desses dons. Pode ser falar em línguas, como os nossos irmãos pentecostais creem, e quando eu digo nossos irmãos pentecostais, não quer dizer que eu não seja, estou dizendo que o pentecostalismo clássico crê que só foi batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas, línguas ininteligíveis. Eu não vejo base bíblica para isso, acho que nenhum de nós aqui vê, e os próprios pentecostais costumam dizer que eles não necessariamente se embasam na Bíblia para isso, mas na experiência, nas experiências bíblicas e nas experiências históricas. Eu acho que Paulo diz aos Coríntios que nem todos falam em línguas, mas mesmo alguns falam em língua, não falam em línguas e têm outros dons. Ou seja, quem crê no batismo como segunda bênção, dentre os que estão aqui, crê que se você já é crente e passou a desempenhar, a manifestar algum desses 9 dons extraordinários, você tem uma evidência de que foi batizado com o Espírito Santo. Agora, essa questão de, é possível então ser usado no dom espiritual de sabedoria, porque sabedoria é um dom espiritual, uma sabedoria extraordinária, enfim, no dom de línguas, de cura, de milagres, e não ser salvo, a gente pode voltar a uma conferência aí e perceber que para alguns a salvação é um estado de coisas, é uma circunstância que pode inclusive deixar de se manifestar como tal. É aquela história, temos dentro da teologia grupos diferentes, entendendo coisas diferentes a respeito do que significa salvação. Hoje não dá para aprofundar nisso, mas dá para dizer que a maioria dos que creem no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, especialmente no Brasil, também creem que salvação se perde. Ou seja, é possível estar salvo, ser batizado com o Espírito Santo e no momento posterior cair da graça, rejeitar o dom de Deus e, apesar de já ter feito milagres, não ser salvo. É possível para a maioria das pessoas que creem no batismo como segunda bênção e também creem na doutrina soteriológica chamada de arminianismo. Não dá para aprofundar hoje, mas só para deixar bem claro, eu creio que toda pessoa batizada com o Espírito Santo, ela está habilitada a manifestar dons. Mas eu não creio que toda pessoa que manifestou o dom em algum momento da vida é batizada com o Espírito Santo. Eu não disse que é uma via de mão dupla, porque você mencionou Judas, dentro da sua perspectiva também seria complicado a harmonizar, porque Judas não era nem regenerado. Aliás, segundo o que você expôs, nenhum dos discípulos era regenerado ainda, e todos manifestaram dons. Não, mas eu não tenho um problema com manifestar dons sem ser regenerado. Eu estou dizendo que eu também não tenho. Eu estou com batismo no Espírito Santo. Deus pode usar as pessoas como Ele quiser. Entendeu? Deus pode usar. Deus usou Balaão, que não era uma pessoa que manifestava uma fé genuína. Balaão é um falso profeta na Bíblia. Aliás, é um modelo de falso profeta. É quem Apocalipse recomenda para que fuja da doutrina de profetismo dele. E é um profeta que nunca errou uma profecia. Todas as profecias de Balaão se cumpriram. Ele só falou verdades. E ainda assim, era um homem que foi usado por Deus. Ele diz, eu tenho um mandato da parte de Deus e eu não posso nem revogar. Eu quero profetizar outra coisa e não consigo, porque Deus me usou para falar outra coisa. E mesmo assim é um homem usado como um símbolo de uma doutrina contrária à palavra de Deus. Nabucodonosor olha para a fornalha. Nabucodonosor é um homem que está se opondo ao projeto de Deus e vê o quarto homem que brilhava e resplandecia como o filho dos deuses. Faraó tem um sonho que determina toda a história do mundo primitivo, com o Egito prosperando, e quem vai interpretar é José, ou seja, um sonho dado por Deus a Faraó. Então, em toda a Bíblia você vai ver evidências de pessoas sendo usadas por Deus pela misericórdia de Deus, pelo propósito soberano de Deus, em dons espirituais, em visões, em sinais sobrenaturais, e eu não atrelo isso necessariamente ao batismo com o Espírito Santo. Mas eu digo que o batismo com o Espírito Santo habilita você de uma forma usual, de uma forma constante, como um poder para testemunhar de que sim, você vai manifestar os dons, ainda que nem todo mundo que manifesta o dom seja batizado com o Espírito Santo. Joia. Só um pontinho em relação ao que Silas colocou, da questão de alguém cair da graça, né? Que eu sei que é um debate mais profundo. Mas, por exemplo, lá em Mateus 7:23, Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca. Então são pessoas que faziam milagres em nome de Jesus, mas que nunca tiveram uma relação real com Jesus. Eu creio que aquilo é uma situação muito específica, mas entendi. vale a pena aprofundar. Que bom que eu tenho um grupo de WhatsApp desses três falam o dia todo. Eu também tenho uma pergunta ainda para
pro outro time. Mande pro WhatsApp. Brincadeira. Mande pro Pior WhatsApp. que eu tô sozinho aqui, que também o Thiago tá vendo do outro time, tô só. Eu tô um Daniel na Copa do Leão. Quem se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não foi o que disse, não. Agora, aproveitando a resposta do pastor Saulo, teve uma outra pergunta aqui. E aí, pastor Saulo e os demais já podem complementar uma pergunta que é de utilidade pública mesmo, que é muito séria para a igreja. O que caracteriza um falso profeta? Como identificá-lo? Fruto. Jesus disse. Eu iria por aí. Pelo fruto. Pelo fruto. Pelo fruto vocês o conhecerão. É o fruto, não Mas é um que dom. fruto? Errou uma profecia um falso profeta? Não necessariamente. Ele pode ter se equivocado, se emocionado. A Bíblia fala um exemplo de um verdadeiro Fruto. profeta que erra uma profecia. É o caso de Ágabo. Ágabo, ele faz um sinal, ele se amarra com cintos e ele diz: assim será com o homem que é dono desse cinto, ele será entregue aos judeus. Ele não é entregue aos judeus, ele é entregue aos gentios. Então ele errou um pedaço da profecia. Nem por isso ele é um falso profeta, nem por isso ele é caracterizado como um homem que era contrário à palavra de Deus. Ele é um cara que se emocionou, que tinha uma profecia que de fato era de Deus, mas que complementou ali com a sabedoria humana dele e o final saiu a emenda pior que o soneto. Mas ele era um homem de Deus. Ele entregou uma profecia bíblica, mas com um complemento que não era da parte de Deus, e foi um acréscimo dele. Isso está claro na Bíblia. Nem por isso ele é uma pessoa ruim, nem um falso profeta. Diferente de Balaão, que é um modelo de falso profeta, mas que não errava nenhuma profecia. E Deus vê o coração. O coração de Balaão é um coração completamente amalgamado e comprometido com as riquezas e presentes materiais que ele vai receber naquilo, a ponto de, mesmo que não consiga profetizar contra o povo, ele inventa um outro sortilégio e ensina os homens a confundirem as mulheres e as mulheres a confundirem os homens, para que Israel fizesse casamentos não permitidos por Deus, para que então insira a cultura de outros deuses, de outros povos dentro do seio de Israel. Então o coração dele se expõe nesse fruto de um ensinamento maligno. A Bíblia fala, por exemplo, de Aitofel, que a palavra dele era como a palavra do próprio Deus falando, que não errava nenhum conselho, nenhuma palavra, mesmo que inspirado por Deus, mas era um homem completamente corrompido pela mágoa e que se dissocia de Davi, traindo ele, juntando-se com Absalão, a ponto de se matar por conta de algo que não foi do gosto dele. Então a evidência de um falso profeta, é por isso que é tão importante hoje, nos nossos dias, o dom de discernimento de espíritos. É a gente começar a entender a procedência das intenções do coração, sobretudo avaliando o fruto que é dado por aquele profeta. Eu conheci pessoas, e aí entro agora na experiência, que acertavam profecias assustadoramente, mas que eram pessoas absolutamente reprováveis do ponto de vista moral e viviam uma vida absolutamente junta, assim, íntima com o pecado. Uma tônica diária com o pecado, e levava pessoas a pecar também. Mas profecia, ele nunca errava. Se me permite uma observação, profetizar não é predizer o futuro. Profetizar é apontar o caminho. Literalmente, a palavra profeta aponta caminho. É basicamente isso. O profeta, se você for para a cultura antiga, era quem dizia ao rei por onde ele ia fazer a guerra, quem indicava o caminho. Então, o profeta é quem indica o caminho. O profeta cristão é uma placa apontada para Jesus. A Bíblia diz que o maior profeta da história foi João Batista, cuja vida era dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Olhem para ele, não para mim. Olhem para ele, não para mim. Esse é o maior profeta da história. Não fez nenhum milagre, mas era o maior profeta da história, é o que diz a Bíblia, porque apontava o tempo todo para Jesus. Você quer reconhecer um falso profeta? É alguém que aponta para si, que aponta para qualquer outro lugar que não para Cristo. É alguém que diz a você assim: você tem que seguir a mim, você tem que ouvir o que eu vou falar, você tem que fazer a minha vontade, você tem que seguir essa denominação, você tem que seguir essa direção, você tem que seguir. E isso não é Cristo. Toda vez que um profeta aponta para alguém que não é Cristo, ele, como profeta, está falhando. Não quer dizer que ele é um homem pervertido completamente, ele pode ter outras virtudes, mas se alguém, predizendo ou não o futuro, te dando ou não bons conselhos, acertando ou não as apostas de investimento que ele manda você fazer, se alguém te aponta para outro canto que não Cristo, na profecia ele foi falso, ele falhou. Isso dá para afirmar. Agora, essa coisa de conhecer pelo fruto, foi Jesus que ensinou, né? Mateus 7,16, né? Eles tenham cuidado com os falsos profetas
que por fora são ovelhas, por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos vocês os conhecerão. Então, pelo fruto da vida. Mas antes de você continuar, Tido, eu queria fazer uma pergunta para Saulo e para Silas, para entender, porque talvez, eu não sei se o Saulo tocou nesse pedaço, que eu tive que ir no banheiro rapidão e voltei na palestra. Como se explica 1 Coríntios 12, 13, todos somos batizados no mesmo Espírito? Você enxerga como isso? Paulo está falando de todos aqueles que são batizados. A ênfase ali não está no batismo, está no Espírito. Ele está querendo dizer que não precisa ter dissensões, e boa parte do texto ele gasta falando sobre dissensões, sobre entendimento de corpo. A ênfase ali é o mesmo Espírito. Todos nós que fomos batizados em um mesmo Espírito. Não tem dois Espíritos, não precisa disputar dom. Eu acho que a ênfase ali do texto não é dizer da quantidade de pessoas batizadas, e nem dizer, olha gente, todo crente é batizado pelo Espírito Santo. A ênfase não está no batismo, a ênfase está na natureza do Espírito. Então ele diz, todos somos batizados. Todos os que foram batizados em um mesmo Espírito. Não foi um Espírito mais do que outro, nem espíritos de naturezas diferentes. Então, é uma fala para os batizados com o Espírito Santo. Sim, creio que sim. A fala não se aplica para os não batizados, né? Penso que não. Entendi. Até porque fomos batizados. Então, os não batizados não foram batizados. Acho que é a leitura natural do texto. Não, eu entendo assim. Sim, lógico, tudo bem. Eu entendo assim, porque para mim toda a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Mas na visão de vocês, que é uma separação entre batizados e não batizados, eu entendo que ali ele naquele tá falando... momento está falando só com os batizados, Sim, com um porque grupo específico da igreja. A ênfase não é no batismo. Entendi. A ênfase da palavra dele, ele não é no batismo. Eu falei, gente, nós que manifestamos dons, aqui estou falando de dons, não precisa disputar dons, porque o Espírito que batizou a gente foi o mesmo. Então a ênfase dele é dizer que o Espírito é o mesmo. Todos estão unidos pela mesma característica, pela mesma origem. Entendi, eu entendi. Olha, esse pessoal não existe não, velho. Por que o pastor Diogo Também conhecido como Douglas, ainda diverge da linha teológica do pastor Saulo, depois de tantas evidências claras e expostas na Bíblia? Mas eu não podia deixar de fazer isso aqui, mas vamos para a pergunta séria. do coração. Para a pergunta séria. Algo interessante aqui, ó. Se o Espírito Santo sempre habita em nós, quando estamos em pecado e, entre aspas, alimentando a carne, ele se afasta ou permanece? Eu acho que pode ter duas perspectivas. Por exemplo, na primeira teologia para a vida, primeira conferência que fizemos aqui, Sócrates da Casa, a gente abordou duas correntes de soteriologia, duas correntes sobre a teoria da salvação, teologia da salvação diferentes. O arminiano, ele pode entender que sim, é possível uma pessoa ser salva por Cristo, ter o Espírito Santo, e em algum momento abrir mão dessa condição, que muitos vão chamar de perda da salvação. E sim, se desligar completamente. Mas, respondendo essa pergunta, quando pecamos, o Espírito se afasta? Penso que não. A grande diferença do salvo para o não salvo não é que um deixa de pecar e o outro peca. A grande diferença é que o salvo, ele deixa de gostar do pecado. O pecado passa a ser um incômodo, sobretudo por causa de uma coisa, porque o Espírito não se afasta. O Espírito diz no seu ouvido, ele manifesta, ele testifica em você que aquela situação de agora, que aquela situação transitória que você vive de pecado, não pertence à sua nova natureza. Davi vai dizer, ainda que eu tome as asas da alvorada, vá até o mais alto céu, mergulhe na profundeza do mar. No Salmo 139 ele diz, se eu fizer no abismo a minha cama, no fundo do lodo a minha cama, deitar e dormir lá, nem assim o teu Espírito se afasta de mim. Então, o Espírito Santo na vida do salvo é uma condição de permanência, e sim, mesmo que você peque, ele está ali. Se você for acessar um site indevido, ele senta ao teu lado e pergunta, é isso mesmo que a gente vai ver agora, filho? Se você for entrar num lugar indevido, ele diz, é para aí que a gente vai? Sabe, eu penso muito em Elias na caverna. Elias na caverna, a palavra de Deus para Elias ali foi, o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Não é aí, sabe? É aqui. Tipo, eu estou aqui com você. A gente está aqui junto. O que a gente está fazendo aqui, Elias? Por que a gente não saiu daqui? Por que a gente está perdendo tempo aqui nessa condição? Eu acho que se você está em pecado, é o que o Espírito Santo está perguntando para você agora. O que a gente está fazendo aqui? Atrás do trio, hein? A gente vai fazer o que aqui mesmo? Então eu não penso que ele se afasta. A vida do salvo é uma vida em que o Espírito Santo ele vai lutar por você, estando em você e testificando no seu coração. E no fundo,
você sabe que essa situação não lhe pertence. O não salvo, ele peca e quer mais pecado. Ele peca programando o pecar de novo. Ele peca e se agrada do pecado, dessa condição. Ele se alimenta disso. O salvo, ele peca e se incomoda. O que eu gosto de falar, cara, cuidado em clamar pelo Espírito Santo. Porque se ele entra na tua vida, tu nunca mais vai pecar em paz. Só um alerta, tá? Concordo com tudo que o Saulo falou, mas acrescento que Paulo faz uma advertência. Tomem cuidado para não apagar o Espírito Santo. Tomem cuidado para não extinguir o Espírito Santo. Ou seja, se ele nos diz para a gente não fazer, é porque é possível alguém acabar fazendo. Não é sem querer. Ih, rapaz, sem querer apagar o Espírito Santo, não. É um ato deliberado de rejeição daquilo que o Senhor tem ministrado em você. É isso que você não pode fazer. É abandonar a fé consciente e deliberadamente. Basicamente isso. Eu acho que é essa a forma pela qual você pode se afastar do Espírito Santo. Não faça. Eu penso que quem recebeu o Espírito Santo nunca deixará de ter em si o Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Então, quem pertence a Cristo não pode ficar tendo e não tendo o Espírito. Pertence a Cristo, tem o Espírito. Apagar o Espírito é 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo está falando assim: não desprezeis as profecias, né? Não despreze os dons, né? Examine tudo e retenha o que é bom. Não extinga o Espírito, ou seja, extinguir ali é você não crer mais no dom, não crer mais na manifestação, não perder a presença do Espírito, né? Você ficar tão cético que você não acredita mais em nada. Então isso seria extinguir o Espírito. Isso eu estou contigo, meu pastor. Quando todos os teólogos te abandonarem, Tá 2-2 aí aqui. tua mão. É a tropa dos calvos. Não, aqui, eu meu creio Deus. assim também, pô. Tem um vídeo sobre isso aí. Olha, não é possível. para Essa o- aí Silas tá só. Para o último ministro. Foi o pastor Saulo, né? Isso é uma profecia? Os últimos serão os primeiros. O último. Acredita que o Espírito Santo pode habilitar um homem a falar outro idioma, no caso inglês, espanhol, que ele não sabe falar? Já viveu essa experiência? Acho que pode, tá? Já ouvi muitas experiências acerca disso. Um pastor que eu conheço falou em russo uma vez. Já ouvi muitos testemunhos, mas eu não acredito que esse é o fenômeno bíblico. O fenômeno que a gente examinou, o dom de línguas, como o Diogo, por exemplo, entendeu que você pode falar em línguas como gemidos nesse nível, mas esse não é o dom de línguas. Eu acredito que Deus pode habilitar alguém, pode fazer, seria um dom de maravilhas, sim. Que alguém nunca falou russo e falou e evangelizou sem saber o que estava falando. Eu acredito que possa, sim. Não vejo limite para o poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Há muitos relatos de missionários que foram usados dessa forma, evangelizando em países que ele não sabia falar a língua. Não tenho nenhum problema com isso. O Espírito Santo pode habilitar alguém assim. Todas as referências que eu conheço de pessoas usadas para evangelismo nisso não são as experiências que eu vejo na Bíblia. São experiências que eu ouvi, que já me contaram de mais de uma fonte, que pode acontecer e acho que acontece até nos dias de hoje. Não tenho nenhum problema, o Espírito Santo pode fazer isso sim. O Espírito Santo pode fazer um animal falar. A mula falou com o Balaão, então não tem problema com isso. O doutor Doliro da fé aí pode ficar tranquilo, Deus vai te usar. Tem gente que fala com pet, não tem problema. Mas assim, o dom de línguas que eu vejo na Bíblia não consigo ler dessa forma. Eu leio como uma experiência sempre voltada a uma experiência de devoção pessoal, falando a Deus e em mistérios. Falar em russo não, mas uma vez Deus me capacitou para fazer uma prova de direito comercial. Tirei 10. É muito mais difícil. Duas perguntas aqui. Primeira pergunta: revestimento de poder e batismo no Espírito Santo são a mesma coisa? A primeira pergunta. A segunda é: o batismo no Espírito Santo é uma experiência de imersão única ou progressiva? Posso falar da minha perspectiva e o Diogo fala da dele. Para mim, o batismo com o Espírito Santo é um enchimento. Então, enchimento é a mesma coisa. Sim, esse termo não tem na Bíblia, o enchimento. Eu descreveria a experiência do batismo com o Espírito Santo, sim, como um enchimento, como uma segunda bênção, como uma nova porção do Espírito Santo, específica e capacitada para o testemunho.
E sim, ela pode ser progressiva. Atos 2 e Atos 5 ou 4? 4. Atos 4, verdade. Eles são cheios do Espírito Santo, depois Atos 4 são cheios do Espírito Santo de novo. Então não vejo um problema de a experiência do batismo com o Espírito Santo ser uma experiência progressiva, se receber mais de um enchimento. Mas o enchimento com o Espírito Santo é o que eu descreveria, é o conceito que eu daria sobre o que é o batismo. A segunda pergunta é... Deixa eu só dar um adendo sobre isso para complementar, pastor Saulo. Porque quando o Espírito Santo os enche em Atos 2, ali é uma manifestação de dons, né? Em Atos 4, ele fala que eles foram encorajados. Então isso mostra também que o Espírito Santo, quando ele nos reveste, ele não necessariamente vai nos dar um dom, ou vai nos fazer manifestar algo sobrenatural, mas pode mudar uma direção no nosso espírito, em várias coisas da vida cristã, que a gente sabe que deve fazer e não faz por falta de coragem mesmo. Coragem de abrir mão de algumas coisas, coragem de tomar algumas direções. E o revestimento do Espírito Santo serve para isso também. Para você saber a direção do mapa a seguir, mas também dar um empurrão no motor do carro para você chegar onde Deus quer que você chegue, né? E a pergunta 2, batismo no Espírito Santo é uma experiência de imersão única ou progressiva? Respondeu, né? Deixa eu dar a minha opinião, então. Batismo no Espírito Santo é uma experiência, é a entrada no corpo de Cristo, é a regeneração, é o novo nascimento, como eu entendo. Agora você vai ter experiências de ser cheio do Espírito Santo várias vezes. Então, lá em Atos 2 diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4, as mesmas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Em Atos 6, um grupo de diáconos que estava no mesmo grupo de Atos 2, no mesmo grupo de Atos 4, é de novo cheio do Espírito Santo. Então, e Paulo diz em Efésios 5, enchei-vos o Espírito como experiência contínua. Então, uma vez que você foi batizado, você vai estar tendo experiências de enchimento, que o que eu entendo que é o enchimento é dar vazão ao Espírito, ele controlar a sua vida várias vezes. E sobre o batismo e revestimento é a mesma coisa. Jesus fala em Atos 1:8, recebereis poder, serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito veio sobre a igreja, ela recebe poder. Outra pergunta interessante aqui. Desejo fazer uma pergunta para o pastor Saulo ou Silas. Não quer que eu fale ela. Como a pessoa é edificada se ela mesma não sabe o que está falando? Que bom. Você não é edificado por aquilo que você sabe o que está falando. Quando você sabe o que você está falando, é porque você tem que edificar outra pessoa. A sua ciência não te edifica. Mas a experiência do Evangelho de Jesus Cristo, ela vai além da nossa ciência. Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu não oro com a minha ciência, eu oro com o meu espírito. E aí, eu oro e sou edificado. Mas a minha inteligência, ela fica paralisada. A edificação, ela vai além do conhecimento mental, do conhecimento racional. O cristianismo, ele detém um poder que vai além daquilo que a gente sabe. Mas aquela experiência que é ininteligível, que é uma experiência vivida com o espírito, uma oração feita de alma, feita de coração, é uma experiência que te transforma por dentro, ainda que você não consiga discernir, ainda que você não consiga traduzir em palavras. Então, se você ora com o espírito, Paulo diz, ainda que a sua mente fique nula, ainda que a sua mente não receba uma consciência a mais, um conhecimento que você antes não detinha, o seu espírito ora bem. E você edifica a si mesmo. Aquilo que você fala na sua própria inteligência é o que deve edificar o seu irmão. Aquilo que você sabe o que está falando é o que deve edificar a assembleia. Então Paulo ele segrega muito bem os dois papéis. A oração, muitas vezes que a gente não sabe o que fala, mas que a gente se derrama, mas que a gente vive uma experiência indescritível, inefável. Paulo diz, eu fui ao terceiro céu, ou conheço quem foi ao terceiro céu, e viveu coisas que são inefáveis, que são incapazes de ser traduzidas por palavra. Ao homem nem é lícito dizer. Então não tenho como descrever. Várias pessoas vivem experiências indescritíveis na Bíblia, que você não tem como associar, dissecar e descriptar com a inteligência, mas que o seu espírito é marcado, edificado e tem uma experiência para ser cada vez mais robustecida e engrandecida e desenvolvida dentro do seu interior. A Bíblia é pródiga em experiências assim.
1000 e tantos anos antes de Freud, Paulo está dizendo: existem dimensões do seu ser inacessíveis à sua consciência. Parte de você entende o que acontece aqui, parte de você não entende, mas também acontece aqui. Eu creio que quem ora em línguas, quem fala em línguas, vive uma experiência de êxtase, vive uma experiência de comunhão com Deus e não compreende claramente o que aquela experiência representa do ponto de vista consciente, mas sofre um efeito daquela exposição a uma intimidade com Deus que vai modulá-lo, que vai alterá-lo, que vai encorajá-lo, que vai quebrantá-lo, que vai acalmá-lo, que vai tranquilizá-lo. Enfim, o que de fato vai acontecer com a experiência de alguém que ora em línguas, ou ora em línguas, como eu penso, ou ora em gemidos inexprimíveis, como o pastor Diogo pensa. Quem vive essa experiência de íntima comunhão com Deus, para além do que compreende, é moldado. Isso não é só com a oração em línguas, não. Com a oração comum isso também acontece. Mas eu creio que com a oração em línguas, Paulo está dizendo que há um estágio específico em que o seu espírito é edificado, o seu espírito ora bem, mas a sua mente não ora bem. Por isso que Paulo diz: orar em línguas é legal, mas não é suficiente. Você também precisa orar com a sua inteligência, para que a sua inteligência também seja edificada. Quando a gente ora, a gente também prega para a nossa consciência. Mas além de pregar para a nossa consciência, a gente precisa se prostrar diante do mistério. Precisa adorar o Deus que não é plenamente conhecido ainda. Quando Cristo vier, nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Amém. E só para complementar, aquela pessoa que crê que o dom de línguas é o idioma, ele também crê que quem fala não entende. Correto? Sim. Então a pessoa também não entende. Da mesma forma, ele estaria se edificando falando uma linguagem que ele também não entende, embora seja compreensível por quem naturalmente fala aquela língua. Então, das duas hipóteses, é uma língua ininteligível para quem fala. É uma habilitação sobrenatural, seja para falar uma língua que não existe ou para falar uma língua que existe, porém ele não entenda e não tem estudado para isso. Eu queria só fazer um complemento também. Eu também acredito que quando for o dom, quando for aquela hipótese, né, que a gente falou sobre o gemido inexprimível, é uma outra questão. Mas se tratando do dom de línguas, como eu entendo, o idioma, ou se fosse nessa visão também da língua ininteligível, existe uma edificação espiritual, mesmo sem a compreensão racional, só que Paulo, em momento nenhum, fala que devemos nos conformar com isso, né? Então, Paulo coloca essa experiência sem tradução num lugar inferior. Tanto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 13, ele vai falar assim, ó: se alguém ora em outras línguas, ore para que possa traduzi-las, porque senão o seu espírito ora e a sua mente fica sem edificação. Então não é uma coisa, eu não traduzo, eu não entendo nada, mas estou sendo edificado, tudo bem. Segundo Paulo, não. Para interpretá-las, tá bom? Mas ele fala para a própria pessoa. Porque você falou traduzir, interpretar. O grego ali é hermeneia, traduzir e interpretar. Mas no contexto, várias vezes ele usa essa expressão. Mas enfim, vamos lá. A palavra que você traduziu por idiomas ali, por exemplo, na NVI, é a palavra fono. O que Paulo está dizendo, o que Paulo diz é o seguinte, que não se deve se conformar, mesmo se você orar sozinho, ele está falando, em não interpretar. Não se conforme com isso. Está muito claro em 1 Coríntios 14, 13 e 14. Quem ora em outras línguas, ore para interpretar também, para sua mente ser edificada. Então, eu não entendo nada, mas estou sendo edificado no Espírito, amém. Não é o que Paulo ensina. Tem uma última pergunta aqui, a última ou as duas últimas, né? Essa aqui vai ser até um gancho para a posição que Saulo expôs sobre isso, o pastor Diogo. A pessoa falou assim, pergunta para o pastor Saulo: ficou confuso para mim se o dom de línguas é algo entre nós e Deus e não para os homens. Por que precisa ter interpretação? Porque a interpretação é para os homens. O dom de línguas é um mistério. É um mistério, então você pode orar em línguas, você pode falar em línguas tranquilamente. Se Deus tem algo a revelar através daquele mistério, que não seja só para a sua edificação do seu espírito, é necessário que haja interpretação. A interpretação vai edificar a sua mente e criar uma consciência. A interpretação, ela vai ampliar a sua experiência para a edificação dos seus irmãos, para a edificação da igreja. O dom de línguas, porém, é uma experiência só entre você e Deus. Se ficar só nas línguas, é só entre você e Deus.
Se for revelado a alguém o mistério da interpretação, amplia e deixa de ser somente entre você e Deus. Alguém mais alcança um mistério e o significado oculto desse mistério e amplia para a sua consciência e para a consciência dos terceiros. Mas se ficar só nas línguas, sim, é só uma conversa entre você e Deus. E sim, também acredito que não é para ficar só nisso. Paulo, em momento nenhum diz que só ora em línguas está tudo bem. Não, pelo contrário, ele o tempo todo coloca o dom de línguas como um dom inferior. O dom de profecia, ele é um dom muito melhor, e parece haver outros dons superiores ao dom de línguas, porque, sim, Paulo vê que eles têm espiritualidade, mas não têm consciência, muito porque colocavam o dom de línguas como um dom soberano. Então, vocês cresceram em espiritualidade, mas ficaram na imaturidade, por falta de exercício de outros dons. Então, eu também acredito que não é para ficar orando só em línguas, e que sim, você deve desenvolver, sobretudo, mais palavras na sua própria inteligência. Eu queria fazer um acréscimo também nesse ponto. Essa questão do mistério pode parecer diferente do que é se a gente não entender o contexto do Novo Testamento. É uma expressão que aparece o tempo todo no Novo Testamento. E o Senhor falando, estou dando a conhecer vocês a conhecerem o mistério, isso aqui é o mistério. Senhor, por que você fala em parábolas? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, mistério não significa algo que está oculto só a Deus. Mistério muitas vezes é algo que está oculto por um momento, mas que vai ser revelado, vai ser por Deus, vai ser sempre interpretado. por Deus. Sim, por Deus. Mas por sem Deus. habilidade humana. Sim, por Deus. Então, o dom de línguas, ele é mistério enquanto não tem interpretação. Interpretou, o mistério foi revelado. Sim. Então, quando ele fala com Deus em mistério, não quer dizer que é uma fala inacessível. Não, quando houver uma interpretação, esse mistério. Mas essa interpretação ele é também é um dom espiritual. Sim. Diferente, Pra se eu quem não falar sabe... um idioma, o chinês não precisa de mistério. Não é mistério para o chinês. O chinês já sabe. Todas as vezes, eu digo categoricamente, todas as vezes que a expressão mistério aparece no Novo Testamento, é sempre algo que, se Deus não der, ninguém entende. O mistério que esteve oculto em todas as gerações, agora é revelado aos santos. Colossenses 1:27. Sempre está oculto até Deus revelar. Mas é mistério a língua estranha não seria mistério para quem não entende, entende? É mistério para quem não compreende. Para quem sempre compreende, ninguém entende não é se mais Deus não der. Oi? Sempre no Novo Testamento ninguém entende se Deus não der. Não, mas é isso, porque no contexto de 1 Coríntios 14, Paulo está falando num contexto em que as pessoas não estão entendendo. É uma exortação para... Ele está exortando porque é mistério. Que a língua estranha seja traduzida. É o que ele está fazendo, ou interpretada, né? Sim. Ele está exortando isso. Interpretem. Enquanto não interpreta, fala com Deus em mistério. O mesmo Entendeu? Deus que concede a habilidade de falar em línguas é o Deus que concede a revelação do mistério. Sim. Não é uma tradução que um chinês também poderia dar. Entendeu? Essa é a questão. Não, porque... É um poder sobrenatural, porque só Deus conhece. Não, porque é mistério, Até que ele mistério revele. naquele contexto. É mistério naquele Para momento. Diogo só é mistério para os não chineses. Exatamente. Quando alguém Exato. recebe o dom. Exatamente. É mistério para quem não compreende. Nisso a gente diverge. A expressão mistério, ela é mais suave do que se parece. É mistério enquanto não Próxima está compreendido. conferência sobre o dom de interpretação apenas. Última pergunta por causa do horário, gente. Olha aí. Eu falei para lançar logo a próxima conferência hoje. Antes da próxima conferência, de hoje a 8, sábado, a gente vai ter um culto especial aqui dos jovens. Eu sou pastor jovem, tenho que fazer meu merchan, né? Vai rolar um samba aqui no estacionamento com churrasquinho. Vai ser um momento bem legal. Também, viu, gente? Mas vai ter fé também. É um grupo Samba Fé, de um pastor, amigo nosso, pastor Emanuel. Como é? Em que idioma o samba? Olha aí, ele aprendeu a gostar. Na linguagem do samba. Gente, se ele tocar o Esminof... vai ser... Samba de crente, tá? Só música cristã, só louvor. Uma língua que louvor ninguém consegue samba. entender. Louvor em samba. 18 horas. Sábado que 18 vem. horas, sábado que vem. Colhem, viu? É gratuito, não precisa se inscrever, venham. Porque como diz aquele versículo, né? Eu te chamei para este comando. Ai! Última pergunta, gente. Pastor Diogo. Eita, agora quero ver da glória. O senhor já teve experiência de falar em língua no passado? Tem mais. Eu vou Tem mais, sair calma, que ele vai calma. ficar sem graça. Agora o mistério Sim, vai sim. ser revelado até para os chineses. Se sim,
Você consegue justificar dizendo que realmente naquela época não era algo sobrenatural e edificante? A pergunta, né? Acabou ainda não, calma. A pessoa não ouviu falando. Você então. acredita Não que o falar. dom de línguas Tava é no de banheiro, línguas idiomáticas, mesmo já tendo falado em línguas estranhas do passado? Não, peraí, qual é a pergunta mesmo? Agora eu não entendi mais. Gente, eu juro que não fui eu. essa Você pergunta. acredita que o dom de Mas eu línguas... também A outra tô parte era curioso. brincadeira. Não, é verdade, isso aqui. Não entendi, então. Mas Tá de peraí. brincadeira. Quer ler? A outra parte é, se eu já tive a experiência, você acredita que é edificante? Se o senhor já Mas eu teve a falei isso experiência na de palestra. falar em línguas no passado, experiência Sim, pessoal, eu falei isso. Que você tive. consegue entender que naquela época era algo sobrenatural e Sim, edificante? como eu falei, o Pronto. gemido inexprimível. Ainda Agora hoje. vem o Tchan. Segure. Você acredita que o dom de línguas é de línguas, naquele caso, no passado? Sim. Na sua experiência, era de línguas idiomáticas ou Não, ou não? o gemido inexprimível. Eu acho que em algum momento eu talvez vivenciei um pouco desse dom idiomático. Eu não tenho certeza se foi, mas eu, quando eu era novinho, eu estava nos Estados Unidos e eu ia para um culto na igreja americana e aí participava do culto e tal. E uma vez pediram para eu orar no final, né? E aí eu comecei a orar e comecei a arriscar meu inglês. Só que eu comecei a falar muito bem, assim, uma coisa que eu não falo tão então bem. era dom. Eu não falo tão bem, E quando Eu já vi, acabou, gente. todo mundo, poxa, você falou muito bem inglês, você orou muito bem, você estava muito bem. Aí, talvez tenha sido ali o dom. Talvez tenha sido. Eu ia falar uma coisa aqui, mas... Ô, gente, se me permitem, já fala as finais nossas ou você Talvez vai... tenha sido. Sim, já foi a última pergunta. Então eu Pode ir. vou fazer minha fala final logo. A gente quis dar esse tom o tempo todo, tá? É claro que o ambiente é descontraído e há espaço para isso, e pelo amor de Deus, fiquem bem à vontade para isso. Mas se alguém fez essa pergunta a sério, eu queria realmente dizer o seguinte. Diogo é uma das pessoas que eu mais admiro na minha caminhada cristã. Poucas vezes eu conheci um crente tão espiritual, tão cheio do Espírito Santo quanto ele. A gente brinca às vezes dizendo que ele é cessacionista, não crê nos dons, por causa dessa postura dele, que é uma postura muito séria, de muito estudo. Não sei quantos sabem disso, mas quando a gente estava na Lírio Barra e na Lírio Patamares, a gente foi meio que posto para fora, inesperadamente. O dono do imóvel quis aumentar bastante o aluguel, não fazia sentido, o imóvel não justificava o que ele queria cobrar. A gente olhou e ficou assustado, porque a gente não teria para onde ir, não teria nem grana para pagar o aluguel de outro lugar. E aí ele começou a orar, e a gente começou a orar, e ele disse que ia buscar do Senhor a direção. E ele trouxe para a gente uma visão que ele teve. Falou, eu estava orando, enquanto eu orava, eu vi um corpo que era um só corpo e começava a crescer e se projetar em um determinado lugar da cidade, e crescia de modo que de vários lugares da cidade ele era visível. Não só da cidade, era um corpo que crescia e se tornava visível. E debaixo dessa visão, dessa manifestação de um dom espiritual, de uma experiência de intimidade com Deus, debaixo disso ele trouxe para quem naquela ocasião era quem tomava junto com ele as decisões da igreja, e trouxe a seguinte perspectiva. Eu creio que o Senhor está nos dirigindo, que Ele vai nos mostrar um lugar, a gente vai voltar a ser uma igreja só, né? um lugar só, vai sair Lírio Barra e Lírio Patamares, vão se unir nesse lugar, e vamos buscar um lugar maior do que as duas juntas, porque o Senhor vai fazer crescer. Não fazia sentido. Logo depois veio a pandemia. Isso era racionalmente uma loucura. Mas a presença de todos nós aqui é a prova de que o Senhor estava dirigindo e de que Ele confiou nessa direção. Então assim, se for na galhofa, por favor, continuem. Mas se for sério, não tenho nenhuma dúvida da crença desse corpo presbiteral aqui, naquilo que o Espírito Santo tem feito. Nós somos guiados por Deus e cremos no sobrenatural. Amém. E o modo como nós queremos que o sobrenatural nos captura é algo sobre o que a gente conversa diariamente. E de peito aberto, e desarmado, e com sinceridade, e dizendo na cara um do outro, isso que você está dizendo eu não vejo na Bíblia, eu vejo diferente. E com amor. Então, que a gente mantenha e cultive essa ideia de entender que o que nós entendemos é pouco, é parcial. O que nós profetizamos é pouco, é parcial. Tudo que fazemos, fazemos em parte. Deus está solto. Deus está livre das nossas convicções, das nossas prisões teológicas, das nossas limitações de perspectiva. Deus é muito mais do que você já viu a respeito dele. E essa parcialidade aí da nossa visão, da nossa profecia, ela só acaba quando vier Cristo. E todas as coisas se revelarem, o mistério acabar, e todos nós poderemos vê-lo como dele somos vistos. Então até lá, tranquilidade com a opinião divergente do outro. Vamos viver nossa experiência e buscar aprofundar, entender e aprender com o outro. E, é claro, repito, na brincadeira, por favor, continua zoando, porque... Mas na seriedade,
amando, admirando e louvando ao Senhor pelos pastores que o Senhor nos deu. Mas eu não já achei com a pergunta. Eu só achei curioso porque eu falei isso na palestra. A pessoa foi no banheiro, não me ouviu, né? Foi no banheiro na hora. Quem perguntou, fique tranquilo que não vou mandar o print, não, tá? Pastor Saulo. Eu queria agradecer, acho que esse é um momento que a gente pretende ter outros semelhantes, é um momento muito bom para a edificação da igreja, é um assunto muito polêmico que muita gente usa para manipular muitas vezes. Os dons foram feitos para ser um presente para a igreja, mas hoje a gente tem visto tantas pessoas sofrendo e sendo diminuídas em sua fé, em sua crença, por mau uso dos dons espirituais. Então a gente veio aqui com a proposta de entender ele à luz da Bíblia. Eu não vim falar de minhas experiências, não falei nenhuma experiência minha, não vim falar do que eu acho. A gente tentou mostrar biblicamente. Eu acredito realmente, biblicamente, sustento biblicamente tudo que falei. O Diogo também mostrou, vocês viram, com uma perspicácia, com a capacidade de articulação ímpar. E eu acho que foi muito proveitoso. Vocês podem pensar, eu acho que a Lírio tem essa proposta de deixar a ovelha pensar, de estimular a ovelha a pensar. Nós estamos dizendo, pensem por vocês, tirem as suas conclusões. A gente não obriga vocês a estarem adotando essa corrente. Tem que pensar assim, aqui é a igreja. Não, pelo contrário. Nós somos enriquecidos, somos cada vez mais edificados por pessoas que pensam de modo diferente, mas sempre em amor, sempre em tolerância, sempre em respeito, sempre em admiração. Há espaço para todo mundo. Então, promover esse tipo de espaço, promover esse tipo de congresso, esse tipo de seminário, de conferência, justamente para conferir coisas, é para a gente estar junto e crescer em edificação, crescer em consciência, crescer em maturidade. Eu acho que a imaturidade tem separado, criado muitos muros entre os próprios cristãos. A gente está aqui para quebrar essas muralhas, para derrubar essas barreiras e lembrarmos que em Cristo somos um. E a gente só vai entender isso chegando à maturidade. Amém.